13 minutos, 8h13. A campanha da Fraternidade 2023 tem como tema Fraternidade e Fome e o lema Dá-lhes vós mesmos de comer. Pela terceira vez, a fome é tratada pela Igreja do Brasil na campanha da Fraternidade. A primeira vez foi em 1975, com o tema Fraternidade repartir, e o lema repartir o pão. Nós estamos recebendo aqui no Panorama 95 desta segunda-feira nosso bispo diocesano Dom Antônio Carlos para falar exatamente sobre a campanha da Fraternidade 2023. João Antônio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Panorama 95. Como é que a Diocese está seguindo aí com a campanha da Fraternidade? A abertura já aconteceu, e quais são os passos seguintes que a Diocese tem dado da campanha da Fraternidade? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, queridos ouvintes. Eu acho que hoje eu estou copiando Marcos Dantas. Tá. Marcos Dantas tá meio fonhê e eu também estou fonhê. Meu problema é, eu tenho rinite alérgica e nesse período, ar-condicionado e ventilador... Não é uma combinação exata. Não é. Mas por outro lado, ficar sem eles não dá, né, Marcos? E para quem sofre de garganta é horrível, então, né? Mas a gente vai dando conta, né? Mas como é que é, Dom Antônio, a nossa igreja tratar pelo terceiro ano, pela terceira campanha, um tema tão, digamos assim, gritante que é a fome? Olha, Marcos, vejam que nós voltamos a falar desse tema da fome justamente porque nós voltamos para o mapa da fome. O Brasil tinha saído do mapa da fome e depois, a partir de 2014, 2015... vamos voltando para essa temática e a gente precisa olhar. Imagina, num país que tem a população nossa de mais de 200 milhões de habitantes, nós estamos com uma parcela significativa da população dentro dessa situação, né? Então, pessoas que têm aquilo que a gente chama de uma carência alimentar. E o alimento é fundamental. Não é à toa que, quando Jesus quis deixar um sinal para a sua presença, o sinal que ele deixou foi justamente um pão, né? Porque fala-se da fome de Deus, mas aquele que se nutre de Deus também é chamado a partilhar o pão com os irmãos. A Quaresma, ela consegue, de fato, dar o tom da campanha da fraternidade? Olha, Marcos, é uma longa tradição já na nossa igreja. Essa é a 60ª campanha. Não sei se as pessoas sabem, mas a origem da campanha está aqui no Rio Grande do Norte. Na época que Dom Eugênio Sales, irmão de Dom Heitor, foi administrador apostólico de Natal, ele começou essa experiência em Nísia Floresta. E foi uma experiência tão exitosa que passamos a fazer com toda a igreja do Brasil. Então, nós diríamos que o tempo da Quaresma é o tempo da sensibilização. Até porque estamos trabalhando o tema da conversão. Conversão é reconhecer o meu pecado e começar um caminho de mudança. E quando nós falamos da fome, estamos falando de um pecado social, um pecado da sociedade, que todos nós temos uma parte que nos cabe nisso, né? Ou somos vítimas da fome, ou ao mesmo tempo somos cúmplices da fome de outros pela indiferença, pela omissão. E alguns são responsáveis porque vivem às custas dessa exploração. Agora, antes de entrarmos um pouco nessa questão dos aspectos da campanha, qual é a fome que a campanha da fraternidade ela reflete? Não ter acesso, por exemplo, ao mínimo necessário para se alimentar? É a fome de Deus? Ou aquela fome que sentimos necessidade de alimentar o nosso corpo? Qual é a fome que a igreja quer despertar? Marcos, pelo mistério da encarnação, o que é o mistério da encarnação? O Filho de Deus se fez homem. Ao se fazer homem, ele assumiu a nossa humanidade, assumiu a criação. Então, tudo que diz respeito à criação, de um jeito ou de outro, reflete a Deus. Então, essa divisão que a gente faz entre sagrado e profano, entre corpo e espírito, não é muito da tradição cristã judaica. É mais o pensamento grego, pensamento grego que dividia. Para nós é uma totalidade. Então, quando estamos falando da fome, estamos falando nessas diversas dimensões. O ser humano tem fome. O evangelho de ontem, nós vimos Jesus dizendo que tem sede. Qual era a sede de Deus? Olhando o evangelho de ontem, ele sentado no poço de Jacó, ele se colocou como a fonte. A sede da fonte é de poder se dar. No próprio evangelho de ontem ele fala de uma fome, a sua fome é fazer a vontade do Pai.
Mas, por outro lado, nós rezamos ao Pai Nosso, mas falamos do pão nosso. Como é que eu posso dizer, Marcos, que somos todos irmãos, enquanto, como dizia Dom Helder Câmara, tem uns que têm que vomitar, ele usa aquelas palavras fortes, né? Alguns têm que vomitar para poder comer mais e outros estão morrendo de fome. Então, há sempre uma dimensão de promoção humana na espiritualidade. E tudo aquilo que a gente faz ao ser humano, faz de algum modo ao próprio Deus. Tanto as coisas boas, quanto as coisas negativas. Então, Antônio, o tema, aliás, o tema não, o lema, né? Dá-lhes vós mesmos de comer é uma provocação, né, da igreja. Há uma provocação para que a gente possa agir. E de que maneira que a gente pode agir, por exemplo, nessa provocação? Marcos, Geraldinho, o que acontece? Essa frase ela é tirada daquela cena de Mateus 14, da multiplicação dos pães. Para a gente entender aquela cena, antes daquela cena tem a cena do martírio de João Batista. Herodes faz uma festa, é um rei fantástico, porque na verdade ele não era rei coisa nenhuma. A Palestina estava sob o domínio do Império Romano, então ele era um rei aliado dos dominadores. Ele era um rei com a permissão do outro. E ele faz uma festa, se encanta pela sua enteada dançando, e ele diz para ela: o que você me pediu eu te dou, ainda nem que seja metade do meu reino. Que reino Herodes tinha? Herodes não tinha nada. Mas sabe esse pessoal que quanto menos poder tem, que ter a ideia de que tem muito poder? E ela pede então a cabeça de João Batista, e João Batista é morto. Logo depois dessa tem essa cena de Jesus estar com as multidões, e ele se compadece da multidão, que é como ovelha sem pastor. Então Herodes, ele é um pastor que explora as ovelhas, e Jesus é um pastor que tem compaixão das ovelhas. E ele começa então a pregar. Só que o dia vai passando e a multidão está faminta. E aí os discípulos dizem para Jesus: manda embora para esse povo comer, né? E aí é aí nesse contexto que Jesus diz: dai-lhe vós mesmos de comer. Então tanto Herodes era insensível à fome do irmão, fazendo um banquete, quanto tantas pessoas do seu povo passavam fome, quanto os discípulos, nesse momento, que eles dizem: isso não é problema nosso, nós não temos. Jesus diz: não, dá-lhes vós mesmos de comer. E acontece a multiplicação dos pães. E é bonito que na multiplicação, eles só tinham 5 pães, 2 peixes, e ao juntar tudo isso, e partir e repartir, acontece a multiplicação. O pouco com Deus é muito. Portanto, esse apelo, esse imperativo, diria, mais do que o apelo, esse imperativo de Jesus para os apóstolos, continua para todos nós. Eu tenho dito nas missas: quem dera que ao recebermos a Eucaristia e o ministro dizer para a gente o corpo de Cristo, que também a gente possa escutar o Senhor nos dizendo: dai-lhe vós mesmos de comer. Agora, nós temos que olhar os diversos cenários que nós temos de fome. Agora mesmo no caminho, eu estou vindo da Fazenda da Esperança, celebro lá segunda-feira pela manhã, estava escutando o programa. E vocês estavam entrevistando agora, quando eu estava estacionando, vocês estavam entrevistando o Zé Carlos, né? Zé Carlos falando tudo isso. Por exemplo, é um trabalho constante. Por exemplo, o que é fome quando nós estamos com a pastoral da terceira idade? Um idoso tem um tipo de fome diferente. É a fome de alimento, mas também tem a fome de atenção, a fome de assistência. Então essa fome, ela vai tendo... As diversas fomes, elas vão se unindo. Que inclusive não dá nem para comparar. Que não dá para comparar. Né? Mas eu digo, a coisa elementar, a coisa fundamental, é você poder ter alguma coisa para comer. Quando nem o elementar você tem, imagine as outras coisas. Trazendo hoje para o contexto de hoje em dia, né? Em que situação Jesus diria: dai-lhes vós mesmos de comer? Seria realmente uma provocação para a nossa população? Marcos, são diversos contextos, né? Por exemplo, eu digo, há pessoas em situação de vulnerabilidade social muito grande. Olha, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Né? Hoje, se a gente olha os dados estatísticos aqui de insegurança alimentar no nosso regional Nordeste 2, que envolve os 4 estados, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, nós até que estamos bem na fita. Bem na fita porque os outros estão piores, não é porque nós estamos melhores. Por exemplo, a nível de insegurança alimentar moderada e grave, Alagoas e Pernambuco têm dados maiores do que o nosso. Por exemplo,
Em Alagoas, 59,9%. Então, portanto, 60% da população do estado de Alagoas vive em insegurança moderada e grave. O estado de Pernambuco, um estado grande, um estado que tem uma riqueza, né? Esse estado tem 47,9% da população, quase 50%. Os dados estatísticos falam do nosso estado de 35,2%. Agora, Marcos, isso no caso que não tem nem o que comer, nesse caso? É, o que ele chama de insegurança alimentar moderada e grave. Moderada, o que ele chama de moderada? É quando há uma redução de alimentos para adultos. E a alimentação grave é quando os alimentos levam à fome, inclusive de crianças. Então, esses dados estão juntando insegurança alimentar moderada e grave. E eu tenho dito isso nas missas, Marcos e Geraldinho. Se o Brasil fosse um país como Burkina Faso, que é um país da África, que metade do território é o deserto de Saara, Marcos, eu até entenderia dizer, não, um país pobre. Mas nós somos países exportadores de alimento. Vejam o lucro do agronegócio. Né? Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, por exemplo. Né? Mas sobretudo, por exemplo, quando a gente olha a nível nacional, quando você olha, por exemplo, o centro-oeste, o norte do Brasil, a produção alimento que a gente exporta. E como é que um país exporta alimento e tem pessoas passando fome? E qual seria a saída nesse caso? Qual seria a reflexão, por exemplo? Seria concentrar um pouco mais do que se produz aqui no nosso próprio país? Marcos, olha só, a função da campanha da fraternidade é, primeiramente, sensibilizar as pessoas. E a partir de cada um se perguntar o que é que eu posso fazer. Mas é claro que isso vai levar a uma reflexão mais profunda, a nível de grupo, né? Por exemplo, precisaria então a partir de grupos que vão refletir de forma mais aprofundada, a gente precisaria dizer que passos são concretos aqui na nossa região. Então não dá para ter uma fórmula que sirva para todas as situações, né? Por exemplo, quando a gente fala da questão hídrica, uma coisa é nós tratarmos a questão hídrica aqui no Seridó com o perfil que nós temos de um semiárido. Outra coisa, quando a gente trata da questão hídrica nas grandes cidades, que também já tem sido atingido devido à mudança climática, mas com outro perfil. Então, ainda que seja necessário a gente pressionar os governos para uma política nacional para isso, combate à fome, ao mesmo tempo, essa política ela precisa ser personalizada em cada região. Quais são os desafios, né? Eu estava indo para a Fazenda da Esperança e ouvindo vocês, e vocês estavam levantando o tema da saúde, né? Teríamos que falar também, minha gente, de uma fome de assistência de saúde, né? Porque o nosso povo passa por tanta vulnerabilidade. Que medidas precisamos fazer da parte dos governantes? Como nós podemos cobrar os governantes? Porque a gente sabe que os governantes, os gestores, eles têm uma demanda grande. E eles vão atender aquelas demandas onde há um grau de cobrança maior. Então, nesse sentido, a população organizada tem que fazer esse tipo de cobrança. A gente sabe que durante as campanhas da fraternidade se evidencia muito essa questão das pastorais sociais das dioceses, né? Uhum. E Caicó é muito bem servida de pastoral social, né, Dom Antônio? Sim, nós tivemos agora, sábado passado, Geraldinho até esteve conosco lá, a Assembleia das Pastorais Sociais. Eu diria que são os braços da caridade da diocese. Porque tão importante quanto o querigma, que é o anúncio, anunciar e proclamar a palavra, é preciso que essa palavra ela venha carregada por gestos, por atitudes. Porque a fé sem obras é morta. E nós devemos expressar a nossa fé, como diz São Tiago na sua carta, devemos expressar a nossa fé pelas nossas obras. Então, a assistência aos necessitados é uma expressão da fé que nós temos. Do aspecto iluminar da campanha da fraternidade, o que é que o senhor pode dizer a gente? Então, o método que nós usamos na igreja, antigamente a gente usava ver, julgar e agir. Hoje a palavra julgar foi substituído pela palavra iluminar, porque às vezes não era bem compreendido o termo julgar. Então, o que é o ver? Você olha a realidade, os dados estatísticos. Semana passada o diácono Márcio Azevedo esteve aqui apresentando dados estatísticos
da realidade da fome aqui no nosso Seridó. Hoje, poderíamos dizer que nós estamos mais no segundo nível, que é o iluminar. O que é iluminar? É enxergar essa realidade à luz da palavra de Deus, à luz do magistério da igreja. O que é que nós chamamos de magistério da igreja? O ensinamento oficial da igreja. Por exemplo, não sei se todos os fiéis sabem, existe uma doutrina social da igreja. O que é a doutrina social da igreja? É todo esse ensinamento da igreja desde 1891, quando houve a primeira encíclica social, que é a Rerum Novarum, 1891, do Papa Leão XIII. Rerum Novarum é sobre as coisas novas, sobre toda aquela transformação que o mundo estava vivendo ali no final do século XIX e início do século XX. E de lá para cá, nós temos uma série de pronunciamentos dos papas, ensinamentos oficiais da igreja sobre a doutrina social da igreja, sobre assistência. Por exemplo, às vezes, hoje está muito comum alguém dizer, não, isso é comunismo. Acho que alguém vai se surpreender se for ler, por exemplo, o compêndio de doutrina social da igreja. Né? Tem inclusive um compêndio desse numa linguagem simples, chamado Duquette, que é para jovens. Tem o Ioquete e o Doquete. Um é o catecismo na linguagem juvenil e o outro é a doutrina social da igreja para jovens, mas serve para qualquer pessoa. A gente perceber que esse é o magistério oficial da igreja. É muito interessante que às vezes as pessoas... Já desse eu recebi uma carta de alguém criticando a campanha da fraternidade, porque acha que campanha de fraternidade é coisa de comunista, falar de pobre, nós temos que rezar, né? Isso é uma carta que com certeza foi enviada para vários bispos do Brasil. A pessoa, ela citava inclusive São João Paulo II, citava Bento XVI, mas ela também deveria citar João Paulo II e Bento XVI naquilo quando eles falam de doutrina social da igreja. Claro que se você seleciona, Marcos, a sua fala só no momento, não. Se você quer dizer do pensamento, então pega o pensamento como um todo. E hoje há muita confusão nisso. A doutrina social da igreja, minha gente, é a expressão da nossa fé no Deus encarnado. Talvez seja até uma pergunta clichê, mas por que é que muitas pessoas na Terra ainda experimentam a fome? Dá para, por exemplo, seria falta de políticas públicas, seria dificuldade de ter acesso realmente ao mercado de trabalho? Por que que ainda existe tanta fome no nosso Brasil? Eu diria, Marcos, no mundo, né? Papa Francisco tem tocado nessa economia, tem abordado esse tema, dessa economia que nós estamos aí. Tanto que ele propõe uma nova ordem econômica, que a gente chama de economia de Francisco de Clara. Não é de Francisco Papa, mas tendo São Francisco e Santa Clara como referência, né? Chamada economia de Francisco de Clara. E ele propõe alguns princípios dessa economia. Primeiro, tem que ser uma economia sustentável. Não dá para a gente ficar consumindo e achando que os recursos não se esgotam. Essa semana eu escutei um podcast com a ministra Marina. Eu gosto muito do Reinaldo Azevedo como jornalista. Ele agora começou uma série de podcasts. E a primeira pessoa que ele entrevistou foi a ministra Marina, sobre o tema da ecologia, aquele tema dos Yanomamis e tudo. E ela dizia, olha gente, não dá para a gente ficar consumindo. Eu quero isso. Uma hora esgota o planeta. Então, essa lógica de uma economia consumista que dá lucro a quem produz, né? Veja, por exemplo, a gente compra um celular e um ano depois o pessoal já acha que o celular da gente está dinossauro. Porque precisa ser consumido. E essas coisas depois têm que ser descartadas e produtos foram usados na confecção. Então ele fala, uma economia que seja sustentável, que não destrua a criação. Nós estamos sofrendo os impactos do meio ambiente. Depois ele disse que seja uma economia inclusiva, que inclua as pessoas. Porque hoje nós temos o quê? Uma lógica, né, de que alguns lucram muito com isso. A fome dá lucro para muita gente. Né? Por exemplo, nesse tempo de crise, o pessoal daquilo que a gente chama de a Faria Lima. O que é a Faria Lima? É aquela avenida em São Paulo onde está o centro financeiro do país. Esse pessoal, em plena pandemia, eles tiveram muito lucro. Então, para eles, estava muito bom. Se as medidas sanitárias eram eficazes ou não, desde que estivesse tendo lucro, né? E, ao mesmo tempo,
que sejam justas. São João Paulo II, quando esteve, ele foi eleito Papa em 78, e em 79 ele veio pela primeira vez como Papa à América Latina, em Puebla, uma reunião dos bispos em Puebla, no México. E havia um documento analisando a realidade da América Latina e dizia: ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. São João Paulo II, ao olhar isso, ele alterou a frase. Que uma coisa é dizer ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. E disse João Paulo II, são ricos cada vez mais ricos a custas de pobres cada vez mais pobres. Ou seja, ele colocou uma relação de causa e efeito. A riqueza desses aqui produz a miséria daqueles outros. Então, se a gente não pensa numa nova economia, numa nova ordem mundial, a gente não resolve o problema da fome. Então vai exigir de todos nós uma conversão pessoal, mas uma conversão também das estruturas da sociedade. Antônio, aproveitar a oportunidade, é exatamente 10 anos, né, que temos a eleição do Papa Francisco, 13 de março de 2013, né? Que lições nesses 10 anos nós podemos tirar aí do Papa Francisco, sobretudo quando o assunto é fome e outros temas bem polêmicos abordados pelo Papa? Olha, Geraldinho, hoje nós celebramos 10 anos da sua eleição e domingo que vem, dia de São José, 10 anos do início do seu pastoreio. Porque entre o dia da eleição e o início do ministério tem um tempo, né, de preparação, essas coisas todas. Francisco, ele vem no bojo, eu digo, ele é fruto de todo aquele contexto que vivenciou João Paulo II e Bento XVI. Foi graças à renúncia de Bento XVI. E quando eu falo graça, ou seja, quando Bento XVI tem clareza dos desafios da igreja e ele percebe que ele não tem nem saúde, nem energia para isso, ele, de uma forma muito digna, ele é capaz de renunciar. Sabe, eu acho que isso mostra a grandeza de Bento XVI. Eu sempre digo que foi a maior obra de Bento XVI. Essa liberdade interior de um homem perceber, eu não dou mais conta, exige-se de mim uma coisa que nesse momento eu não tenho condição de dar, e ele sai de cena. E entra Francisco. Para a gente entender o pontificado para Francisco, as pessoas, geralmente os analistas, dizem que o pontificado de um Papa você entende pelo primeiro documento dele. E o primeiro documento verdadeiramente de Francisco foi Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. Uma exortação sobre o sínodo que tinha acontecido ainda sobre o governo de Bento XVI, sobre a evangelização. E ele fala a alegria do Evangelho. Ali ele já coloca alguns princípios. E ao longo desses 10 anos ele tem tocado, né? Por exemplo, fez o sínodo sobre a família. E no sínodo sobre a família abordou essa questão tão delicada dos casais que estão em situação irregular. Uma coisa é a gente pensar naqueles que estão na situação regular, mas nós não podemos excluir aqueles que estão em situação irregular. Então, o capítulo 8º de Amores Letícia, que é o documento pós-sinodal sobre a família, é excelente. E depois, ele fez um sínodo sobre a juventude. Então, ouvindo jovens, inclusive jovens que não eram de igreja, sobre a fé, o jovem, a fé e o discernimento vocacional. Inclusive um fruto desse sínodo é essa economia de Francisco de Clara. Conversando com os jovens, ele até propôs, né, ia acontecer em 2020, mas estourou a pandemia, um grande encontro mundial com jovens empreendedores, com jovens economistas, para pensar uma nova economia que ele chama Economia de Francisco de Clara. Depois, um outro documento importante dele foi o documento sobre ecologia, Laudato Si. Ele toca nessa ferida que está na ordem do dia. Nós estamos vendo as situações climáticas. Os especialistas em clima dizem que nós estamos nos aproximando de um momento que, se a gente não reverter a maneira como a gente trata o planeta, vai ficar irreversível. Então Francisco tem avançado. E agora, esse sínodo que nós temos aí, que é um sínodo sobre sínodo, ajudar a igreja a aprender a caminhar juntos, na diversidade e na unidade. Então talvez esses grandes documentos expressem a preocupação do Papa Francisco. Então, com certeza, é um pastoreio muito diferente,
né? Ele é um grande comunicador, ele tem clareza das coisas e é um homem de muita espiritualidade. Por isso que a gente entende quanta pressão esse homem sofre e a gente não vê nem Francisco abatido, nem ele desistindo. Ele tem clareza que é por aí que o Espírito está conduzindo e ele vai. E tem um ponto forte nele que é a questão do acolhimento, né? A pastoral do acolhimento. Sim, ele é de acolher. Ele é de acolher, ele é um latino-americano, os latino-americanos têm esse perfil, mas é um homem também de personalidade. Você vê que quando precisa ser mais forte, ele fala. E aí, em algumas entrevistas, eu nunca ouvi isso vindo de público dele, né? Mas alguns temas cruciais para a igreja, como por exemplo o celibato, os padres casarem, né? Eu até li esses dias de que o Papa teria dito que poderia abrir uma discussão sobre isso. É verdade realmente isso ou não? O papel das mulheres também. Marcos, a questão é o seguinte, eu acho que precisa ver aquela entrevista. Logo que saiu aquela entrevista, saiu um comentário. Ele não disse que ele iria fazer aquilo. O que perguntaram a ele sobre o celibato. E ele disse, o que é verdade. O celibato é uma norma disciplinar. Sendo uma norma disciplinar, a disciplina pode mudar. Ele dizia, o sacerdócio não. Sacerdócio é algo instituído por Jesus. Agora, o celibato foi uma norma disciplinar. Se nós olharmos a história do celibato, né, a partir de quando a igreja... Quer dizer, o celibato surge sobretudo para a vida religiosa. Depois o modelo da vida religiosa também é implantado para os padres seculares. Mas, por exemplo, não é problema existir padres casados, porque existem já na igreja padres católicos, apostólicos, romanos de rito oriental. No rito oriental, as igrejas orientais que estão em comunhão com a igreja católica, os padres casam, os bispos não. Então, nesse sentido, o que ele está falando? Que é uma disciplina. Mas em outras entrevistas ele disse, particularmente, eu sou a favor do celibato. Ele disse, quando nessa entrevista agora tocaram nesse assunto, ele disse, alguém perguntou, o celibato vai resolver todos os problemas da igreja? Ele disse que não. Porque, claro, na hora que se resolve um problema, surgem outros. Por exemplo, os padres casados têm outros problemas. E quando o casamento acaba? Né? Como é que fica? São outras questões. São outras questões. Outras questões que virão, né? Mas ele tem muito essa liberdade. Ele disse, por exemplo, a opcionalidade do celibato em determinadas necessidades, em determinadas regiões. Por exemplo, sou eu que estou me perguntando. Imagina a Europa que não tem a população jovem é mínima e que tem um grupo muito envelhecido. Como é que nós vamos ter padres celibatários? Uma família que tem filho único, aquele filho vai ser celibatário? Entendeu? Então, assim, eu acho que são coisas... Ele numa entrevista muito livre, mas ele não disse na entrevista que ele iria fazer. Ele disse aquilo que é a verdade. O celibato, ele é disciplina. Porque se fosse obrigatoriedade, também os padres de rito oriental teriam que ser celibatários. E o que não é. Doutor, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante a gente falar desse tema nesse programa que tem uma grande audiência, né? Eu vejo, por exemplo, geralmente eu escuto muito a nossa rádio quando eu estou de carro. E eu indo celebrar, eu vou escutando e a gente vê o povo participando. Então, é uma forma também de aquilo que a igreja está vivendo virar notícia. Porque às vezes quando esse assunto é só abordado nos programas religiosos estão somente aqueles que estão escutando um programa religioso. Mas num programa como esse seu, que aborda tantas coisas, é importante também falar desses temas que estão na ordem do dia da igreja. E o Fluminense ontem penou lá na semifinal do Carioca, né? Não, a gente quis dar emoção, Marcos. Isso aí são os flamenguistas ressentidos. Mas quem sou eu para criticar alguma coisa do Fluminense? Que o Flamengo está numa fase terrível. E hoje tem Flamengo e Vasco. Adivinha para quem eu vou torcer, Marcos? Mas era pro Vasco, né? O Vasco da Gama, né? Obrigado, Antônio. Nada, bom dia para vocês. 8h44, vamos ficando por aqui.